Fala pessoal, como todo domingo, vamos para mais um bate-papo de Position. Hoje é domingo, dia 28 de junho de 2020, chegando aí no final do mês e final do semestre também. Mês que se mostra aí bem positivo para os comprados. Temos no mercado uma força compradora forte nesse mês, pelo menos até agora, né? Um mercado volátil como nós estamos vivendo. É meio difícil ficar falando antes do final do mês, mas correndo tudo dentro dos conformes que o mês vai se desenhando, teremos aí um mês bem positivo, um mês bem altista. Lembrando ainda dentro de um período de recuperação, dentro ainda, como eu vejo, de uma tendência de baixa, de maior prazo, vamos discutir isso no vídeo de hoje. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Luiz Fernando, e toda semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, observando o mercado através do prazo de position, que eu entendo ser aí o prazo mais adequado para mais de 90% das pessoas, então aquele indivíduo que não tem muito tempo durante a semana para poder ficar observando o mercado, montando ordens aí de compra e venda. O prazo de position aí é muito adequado, pois como um vídeo de hoje aqui, em 1 hora, meia hora, aí, dependendo da experiência do indivíduo, nós podemos sim aí, montar as nossas operações e surfar aí, os movimentos dentro do mercado. Legal, galera? Bom, vamos para o vídeo. Eu queria, antes de mais nada, como sempre, pedir para vocês aí o like e também não se esqueçam aí de seguir aqui o canal no YouTube. Eu vou abrir para vocês o Ibovespa e vamos aí olhar o comportamento do nosso mercado essa semana. Então vamos lá, galera. E olhando o mercado essa semana, temos o desenrolar de uma tendência lateral. Então não precisa de muito esforço aqui para observar que o mercado está num contexto lateralizado. Isso nós podemos entender observando esses 3 candles aqui. Notem que o mercado vinha em uma forte alta, 3 semanas de alta. Temos aqui então agora 3 semanas laterais. Foi bem isso que eu tinha falado para vocês nos últimos vídeos. Então, se eu tivesse que apostar em algum cenário, lembrando que a gente nunca faz apostas, né? A gente sempre trabalha com cenários probabilísticos, mas se tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria aí num cenário lateral, que é o que vai se desenrolando no nosso mercado. E colocando aqui no candle dessa semana, nós temos aí um candle de baixa, mercado fechando aí em queda, uma queda de 2,83%, ainda aqui dentro dessa consolidação. Então, galera, o esperado seria o quê dentro desse contexto? Ao meu ver, seria o mercado vir a voltar a testar essa região aqui dos 90 mil pontos como região de suporte. Fica muito fácil de ver isso se nós colocarmos aí no gráfico diário. Então, notem aqui, bem facinho de ser visto, nós temos aqui essa região de topinho e temos essa região aqui de fundo. Então, dá para perceber a lateralização do mercado. Então, isso vai de encontro à redução da volatilidade. Então, temos aí um período de contração de volatilidade depois do mercado estar muito, muito volátil. Então, o mercado aí vai descansando dentro dessa lateralização. E aqui, galera, temos um ponto bem positivo, porque caso o mercado, como eu já venho falando para vocês em algumas semanas aí, venha a conseguir aí romper essa região aqui, que eu estou marcando aqui para vocês, nós teríamos aí provavelmente uma nova perna de alta. Então, caso o mercado tenha forças aí para romper essa região, nós devemos sim esperar uma nova perna de alta dentro do Ibovespa. Mesmo cenário acontece se o mercado vir por um acaso a romper essa região aqui para baixo, com um candle de força aqui rompendo essa região, nós deveríamos sim esperar aí um movimento mais baixista dentro do Ibovespa. Então aqui temos um cenário aí bem fácil de ser definido. O que eu observaria então, ao meu ver, seria esse rompimento aqui dos 98 mil pontos. Só que, galera, prestem atenção em uma coisa. Temos aqui, além dessa região, temos também a média de 50 períodos que passa aqui em cima
da região aqui de 100 mil pontos, que é também um número exato. Então aqui mesmo, talvez o mercado poderia até fazer um candle, eu vou colocar aqui para vocês desenhado, eu viria talvez o mercado fazendo até um candle aqui que teste essa região, mas eu esperaria uma confirmação. Isso só seria dada na outra semana para confirmar que realmente o mercado conseguiu se desvencilhar aí dessa regiãozinha aqui de resistência. Eu ainda aposto aí no mercado mais lateral por mais algumas semanas, contraindo mais ainda a sua volatilidade. Então, bem em linha com o que a gente já havia conversado aqui semanas e semanas antes. Quem já assiste o canal aqui há algum tempo já está ligado nisso. Bom, vamos continuar aqui, vamos observar o Small, que é o nosso índice de Small Caps, e aqui temos um cenário idêntico, né? Então temos o mercado vindo a testar essa regiãozinha aqui da média de 50 períodos, deixando aí 1, 2, 3 semanas lateralizadas. Então mesmo conceito que nós falamos no Ibovespa pode ser usado aqui dentro do Small, beleza? Vamos então, galera, olhar aqui o mercado americano, como toda semana. Olhando aqui a Nasdaq, nós temos também a mesma configuração. Então temos aqui a Nasdaq presa também nesse cenário lateral, que nós podemos aqui marcar aqui. Então olhem lá, nós temos o quê? Nós temos já, o mercado já marca dentro desse range, aqui nós temos então o mercado preso dentro desse range há 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, então o mercado preso dentro dessa faixa de preços já há mais de um mês, testando esse topo que foi rompido já, na verdade o mercado só veio lá, só viola, né? O mercado vem aqui, cutuca aquela região e volta para dentro dela, né? Então mostra que temos sim força de compra, de venda, na verdade, nesse ponto aqui. Temos vendedores se posicionando nesse ponto aqui no Nasdaq, então temos aí um cenário de dúvida entre os comprados e os vendidos. Então o mercado aí indefinido nesse momento. Nós podemos falar a mesma coisa lá do S&P, S&P também aqui consolidado há 4 semanas, testando a média de 50 períodos, porém aqui um cenário um pouco mais baixista do que o próprio Nasdaq, né? Temos ainda o S&P abaixo do topo anterior histórico. Olhando o S&P em reais, através do IVVB 11, nós temos o quê? Nós temos essa semana uma barra dentro de outra barra. Então temos aqui o popular inside bar, então temos uma barrinha pequena dentro de uma barra grande. Então atenção, galera, a esse ponto de rompimento aqui dentro do IVVB 11, que está lá nos R$184, e isso deve ser um ponto bem importante aí de rompimento. Caso o mercado venha fazer, devemos ter a continuidade dessa ETF aí, do movimento de alta dentro dessa ETF, que deve acontecer caso o mercado americano volte a subir, lá o S&P volte a testar aqui essa região dos 3.370 pontos, ou caso o dólar, que é o próximo ativo que eu vou comentar com vocês, continue aí a sua retomada dentro da tendência de alta, que o dólar simplesmente não indo lá no meu objetivo esperado, que era lá nos R$ 4,30, o dólar simplesmente veio aqui, marcou esse fundinho como nós conversamos há 2 semanas atrás, e temos sim a marcação desse fundo aqui no dólar. O que seria interessante, galera, esperar e observar aqui no dólar? Notem que nós temos aqui o quê? Nós temos 1, 2, 3 semanas em alta. Após o mercado marcar esse topinho que está aqui, seria interessante observar se o mercado não vai fazer isso aqui, marcar um topo, aqui na próxima semana talvez, e aí fazer um zigue-zaguezinho de baixa aqui, ou caso o mercado continue a subir, continue a mostrar essa força, aí sim teríamos o teste novamente lá dos R$6, né? Então o dólar chegando novamente à desconfortável marca aí dos R$6 para todos os brasileiros, né? Dólar nesse preço, teremos aí impactos bem relevantes aí num futuro próximo na nossa economia, com dólar a R$6, tá? Então, muito importante essa atenção aqui no dólar, fato que não desconfigura ainda essa correção que foi iniciada aqui.
O dólar ainda pode sim na próxima semana fazer um topinho aqui e continuar a sua correção até lá os R$ 4,30. Porém, caso o dólar consiga subir por mais 1 ou 2 semanas e voltar a testar esse ponto dos R$ 6, seria aí um ponto de extrema importância, pois teríamos novamente o dólar testando essa região aqui dos R$ 6, o que configuraria realmente o real como uma das moedas mais fracas mundialmente falando aí no nosso contexto. Então, muita atenção para o dólar. Tivemos aqui uma janela de oportunidade bem legal para migrar, exportar dinheiro, na verdade, né? Mandar dinheiro para fora. Então, o dólar chegou a bater aí cerca de R$ 4,80, né? Então aqui foi um ponto relevante para isso. Agora já temos o dólar cotado em R$ 5,50. Então vamos, pessoal, dar uma olhada nos ativos mundo afora. Eu quero começar aqui falando com vocês do EWZ, que é basicamente o nosso Ibovespa dolarizado. Então, para quem não sabe, novamente explicando, o EWZ é a ETF que replica o nosso Ibovespa lá nos Estados Unidos. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui o Ibovespa dolarizado. E notem que aqui temos um ponto de atenção dentro desse ETF. Eu vou colocar aqui para vocês que caso... cadê a minha ferramenta de desenho? Aqui, achei. Então vamos olhar aqui, galera. Nós tivemos aqui no EWZ esse topinho sendo marcado e temos agora o quê? Notem que temos essa semana um candle que fecha abaixo da mínima do candle da semana anterior. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos aqui um zigue-zague descendente dentro desse ETF. Isso fica muito mais fácil de ser visto se nós colocarmos aqui o gráfico numa escala diária. Então notem como nós tivemos aqui o mercado fazendo essa perna de alta, nós depois tivemos essa perna aqui que corrige, e o esperado seria o mercado fazer isso, né, para continuidade dessa tendência aqui que vinha se desenrolando. Mas notem que o mercado está fazendo nesse momento. Nós temos o mercado marcando esse topo aqui, e agora o mercado sim fecha abaixo desse fundo. Então temos aqui um zigue-zague de baixa no mercado, o que poderia culminar com uma possível antecipação aí desse ETF para uma possível queda no nosso Ibovespa. Fato é que eu esperaria aqui dentro desse ETF o teste dessa região que está lá nos seus $26 como teste aqui de fundo, lembrando que essa região foi topo anterior rompido, que pode ser agora testada como um fundo aqui, antes de cravar aqui que sim, o mercado voltou para uma tendência de baixa mais longa. Então eu esperaria aqui o teste dessa região aqui e talvez o mercado poderia aqui deixar um candle comprador em cima dessa região, o que daria aí um viés mais altista dentro desse ETF. Então a semana que vem é uma semana importante dentro do EWZ. Dentro dos outros ativos aqui, galera, nada me chama muita atenção essa semana. Eu queria só falar com vocês do ETF MCHI, que é aí o ETF que replica os ativos da China. Então temos aqui o ETF que replica as ações chinesas. E nós temos o que essa semana? Nós temos o mercado testando essa região dos $67, mostrando bastante força. Caso o mercado consiga romper essa região aqui, topo só teríamos lá nos $76, o que mostra bastante força das ações das empresas aí chinesas. Lembrando que tivemos todo o start dessa crise atual lá na China, foi o país que parece que mais conseguiu controlar a situação e muitas pessoas apostam aí num crescimento, ou pelo menos a China sendo aí um dos países que mais vai conseguir crescer ou não cair tanto, né, depois que toda esse crash passar, né, esse crash, essa crise que nós estamos vivendo. E isso é importante observar porque caso a economia da China volte a crescer, ou pelo menos se mantenha em crescimento, nós devemos ter aí uma valorização das commodities. Então, o Brasil é um país que exporta muito, o principal cliente nosso aí
no exterior é a China, então esse país, a China, em aceleração, seria um fator positivo para vários produtos que o Brasil comercializa para o exterior. Então temos aí diversas empresas ligadas a esse setor aqui na Bolsa, como a própria CSN, Usiminas, Gerdau, enfim, nós temos aí diversas empresas que podem sim se beneficiar dessa retomada da economia chinesa. Outro ponto que eu quero destacar com vocês é o ouro, galera. Eu falei com vocês há 2 semanas atrás que eu ia fazer mais uma alocaçãozinha aqui no ouro e eu faço isso através do GLD, que é o ETF, que negocia no mercado americano, replica aí os movimentos aí do ouro. Temos então esse mercado, o GLD, o ETF, rompendo essa região dos 165 dólares, o que abre espaço para o quê? Para o quê? Para o quê? Para a busca do seu topo anterior, que é o topo anterior histórico, lá nos 185 dólares. Então, sinal aí muito interessante, sinal aí bem relevante dentro do ouro, que também é outro ativo que vem sendo aposta aí de muitos com relação aí a tanto dinheiro que vem sendo impresso aí pelos bancos centrais. O ouro seria uma reserva de valor nesses momentos, e notem como o ouro vem demonstrando aí muita força nesse momento. Então vamos lá, galera. Então vamos, terminado aqui a nossa análise mais macro, eu vou falar com vocês agora dos ativos que eu tenho em carteira. Vou começar falando de Magazine Luiza. Magazine Luiza essa semana com uma queda de 2,87%. Temos aqui um candle vermelho após 2 semanas de alta, após toda essa perna de alta, e aqui um dos setups que eu mais gosto de operar como position. Então, depois dessa perna de alta, nós temos aí esse candle vermelho, que poderia ser um novo start de compra aqui em Magazine Luiza. Eu não faço isso porque já tem uma quantidade bem relevante para minha carteira de ações de Magazine Luiza, então nesse momento eu observo, mas me chama bastante a atenção esse candle essa semana. Mas as pessoas vão falar, não, mas já subiu muito, essa empresa é uma bolha, essa empresa não para de subir. Cara, galera, esqueçam isso, observem os sinais gráficos. Se na próxima semana esse ativo confirmar a máxima aqui nos R$ 73, deveríamos sim esperar mais altas dentro de Magazine Luiza. Mas do varejo me chama mais atenção a BTOW, que também é um ativo que eu tenho em carteira. Essa semana também faz um candlezinho vermelho, que é um inside bar, um candle de apenas 0,87, aí um candle de queda de 0,87, depois de toda essa alta. Então o mercado não demonstra muita força de venda dentro desse ativo. Sim, teríamos aqui também um ponto bem plausível, ao meu ver, de compra lá nos R$ 109 em BTOW3, caso aconteça. Eu vou avaliar se eu monto mais uma operação aqui em BTOW3 essa semana. Lembrando, galera, que isso daqui não é uma recomendação, eu só estou mostrando para vocês como eu me exponho aos ativos, sempre respeitando aí as premissas de position, do prazo operacional de position e também dos fundamentos das estratégias de trend following, legal? Bom, olhando aqui o próximo ativo que eu tenho em carteira é a SLC3, que já gerou um stopzinho aqui, fiquei com metade da posição. Ativo que demonstra aí bastante fraqueza, né? Então temos aí ativo que não vai para canto algum, consolida aqui nessa região, essa semana faz um candlezinho aí de 0,80 de queda, nada demais dentro desse ativo, provavelmente é um ativo que vai para o stop. Vamos falar então de Via Varejo, que é o próximo ativo aqui da lista. Via Varejo é um ativo que eu já comentei com vocês que me chama muita atenção. Temos aqui uma consolidação de 3 semanas, eu esperaria que Via Varejo romper os R$ 16,69 para uma nova compra dentro desse ativo. Primeira compra feita lá nos R$ 10,30, se eu não me engano. Vem aí uma posição com um lucro bem bacana dentro de Via Varejo. E falando em lucro, vamos falar então aqui do principal destaque dessa semana, que é, sem sombra de dúvidas, a Localweb. E galera, eu cansei já de contar quantas vezes eu falei desse ativo aqui no
nosso vídeo. É um ativo que essa semana sobe 20%. Lembram que semana passada eu falei para vocês que esse tipo de ativo, por mais que pareça que já subiu muito, que, cara, despirocou, um ativo não para de subir, às vezes nós temos essa configuração, que é o quê? A tendência é tão forte que não há espaço para uma nova compra dentro desse ativo. Então nós temos aqui o quê? Desde o ponto do crash, que foi aqui embaixo, esse ativo subindo 320% em 91 dias. Desde o rompimento do topo histórico, nós temos aí uma alta de 62%. Nesse momento, eu conduzo esse ativo pelas médias, então eu vou conduzindo essa tendência enquanto ela continuar. Então, caso ela continue, vamos torcer para que continue por muito tempo, nós poderemos aí surfar uma tendência bem bacana, mas é sim, local web, o ativo mais forte que nós temos no nosso mercado nesse momento. Então temos uma alta muito expressiva nesse momento, sem nenhuma oportunidade de novas operações. Vamos ver se o mercado dá alguma oportunidade, algum respiro aqui, né, dentro de todas as semanas de altas para novos aportes dentro desse ativo. Mas belíssimo trade, talvez o mais bacana, né, de operações desse ano, um ano que vem sendo bem complicado aí. Se eu não me engano, Banrisul foi um ativo na venda que deu um lucro bem bacana lá no crash, e agora nós temos aqui Local Web dando uma valorização aí ótima dentro desse mês. Falando também de destaques, nós temos a Kepler. Deixa eu tomar uma água aqui, que a garganta já está indo embora. Então nós temos aqui a Kepler e nós temos a Kepler, enquanto o Ibovespa cai quase 3%, nós temos aí a Kepler subindo 5,41%, o que demonstra também, bingo, muita força dentro desse ativo. Então temos aí a Kepler buscando, como eu havia dito para vocês, a próxima região de resistência só está lá nos R$46. É para lá que esse ativo parece rumar sem maiores resistências. Falando de outro ativo em carteira, eu vou falar para vocês da Camil. Camil, que foi uma compra startada algumas semanas atrás, o ativo chegou a evoluir bem, mas consolida, né? Então, aí mais ou menos aí quase no 0 a 0, mas começa a desenhar um cenário bem interessante, galera, que eu vou compartilhar com vocês. Notem que após essa barra de 12% de amplitude, nós tivemos aqui 1, 2, 3 candles, são candles pequenos, que denotam aí um cenário lateral. E nós temos esse cenário lateral dentro de um dos ativos com mais força nesse momento no mercado, que é a Camil. Então, eu ficaria bastante atento também a um próximo rompimento lá nos R$ 11,57 em Camil 3. Então, me chama bastante atenção. Esse ativo é um ativo aí que vai caminhando aí para o stop no 0 a 0. Então, é mais um ativo que eu tiro o risco e aí a gente consegue, aí, caso o mercado não abra com gaps extremos, aí, é um ativo que não representa mais risco na carteira. Próximo ativo da lista é a Card System, que essa semana, após 1, 2, 3 semanas, 4, 5 semanas de alta, uma valorização aí de 55%, deixa um candlezinho de 2% de queda. Então temos aqui também em Card System uma excelente oportunidade, talvez, caso o mercado venha a romper aí os R$ 14,38. Esse é o ponto que eu julgo relevante aqui para Card System. Mas nós temos esse topinho aqui que incomoda. É bem verdade, galera, que esse topo é um topo único. Mas incomoda um pouco, né? Temos aqui a proximidade dessa região, então, sei lá, é um ativo aí que demonstra forças, mas essa região aqui me incomoda um pouco. Bom, esses são os ativos que eu tenho em carteira. Ah, não, tem mais um que eu fiz essa semana. Então, montei uma operação essa semana que foi uma operação que parece que, pelo menos até o momento, não deu muito certo, mas vamos esperar, né? Então, eu montei uma operação em Rossi Residencial, como eu havia falado para vocês na semana anterior. Rossi foi lá, tocou aqui a máxima nos R$ 6,40 e voltou tudo, né? Então, bem sacana esse ativo.
Meu stop automaticamente está colocado aqui nos R$ 4,85. É um stop longo? Sim, é um stop longo, que vai de encontro com a volatilidade desse ativo. Então, às vezes, a galera quer colocar um stop de 2% num ativo que se movimenta na semana 30%, 20%. Provavelmente, pessoal, vocês vão ser estopados. Provavelmente você vai levar um stop, porque você não está respeitando o quê? Você não está respeitando a volatilidade daquele ativo. Entendam a volatilidade com a pulsação daquele ativo. Então temos ali uma medida de quanto que aquele papel, aquela ação se movimenta durante a semana. Então não adianta você fazer uma compra, uma venda e colocar lá o seu stop com 2, 3% em um ativo que é mega volátil. Provavelmente qualquer respiro que o mercado der ali, você vai ser estopado. E provavelmente estopa e o mercado volta a subir, você fica puto da vida, né? Então é importante que a gente respeite a volatilidade, essa pulsação dos ativos dentro do mercado. E claro, a volatilidade maior, a gente vai colocar um capital menor, então é para isso também que serve a mensuração do risco, né? Então, para não se expor tão pesado em ativos voláteis, né? E às vezes nós temos um prejuízo muito maior do que o esperado operando ativos que estão com a volatilidade muito alta. Lembrando que a volatilidade também, pessoal, não é algo fixo, né? Não é algo constante. A volatilidade aumenta e diminui. Então tem papéis aí, ações que em certo período elas têm uma volatilidade menor e depois elas aumentam a volatilidade e depois diminuem. Notem aqui na própria Rossi, se nós observarmos no passado, notem como esse período aqui foi um período de uma volatilidade muito baixa, né? Nós temos aqui pela amplitude dos candles uma volatilidade bem contida aqui e notem como o mercado dá uma porrada depois, né? Então temos aqui um aumento muito grande da volatilidade dentro desse período aqui. Então é importante entender esse conceito da volatilidade para montar as operações e colocar também os nossos stops. Bom, a princípio o mercado foi lá, executou a ordem e voltou, nada a ser feito, seguimos o jogo, vamos ver se na próxima semana esse ativo continua a sua tendência de alta. Temos aqui uma possível reversão dentro dessa tendência de longo prazo de baixa em Rossi, como eu havia falado para vocês no passado. É um ativo com menor liquidez, é um ativo cotado em baixo valor nominal. Eu também fiz uma exposição com metade do risco, então aí algumas precauções, algumas chaves de controle de risco que nós devemos também adotar dentro desse tipo de ativo. Falando em volatilidade, deixa eu antecipar aqui, eu vou falar de outro ativo que é destaque também essa semana, que é a GBio33, que é aqui um BDR, né, negociado na nossa bolsa, a empresa, se eu não me engano, com capital aberto no Uruguai, e negocia aqui os BDRs no Brasil. Então nós temos esse ativo numa baixíssima volatilidade, galera. Prestem atenção, olhem o que eu falei para vocês no vídeo anterior, no ativo anterior. Notem aqui que nós temos o quê? Nós temos, olhem a espessura desses candles, olhem como o mercado está concentrado dentro dessa região. Vou colocar aqui para vocês observarem como nós podemos ter isso também através do quê? Das próprias bandas de Bollinger. Então vou colocar aqui para vocês as bandas de Bollinger e vocês vão notar o quê? Olhem, galera, olhem isso. Nós temos aqui uma consolidação onde as bandas estão muito estreitas. Olhem como elas estão quase ali juntas uma das outras. Isso é um conceito muito importante de redução da volatilidade. E normalmente, como eu expliquei para vocês, isso é uma pulsação. Após um grande período de concentração da volatilidade, nós temos uma provável expansão da volatilidade. Então, seria interessante observar esse ativo, caso aconteça um rompimento dessa região aqui, nós poderíamos ver sim uma forte aceleração desse movimento dentro de GBio, que é a Biotoscana. Isso se dá com o quê? Se dá com esse ativo que veio desde o seu IPO lá em 2017, caindo aí cerca de quantos por cento? Nós tivemos aí uma queda de 74% dentro desse ativo e dá toda a pinta, galera, dá toda a pinta de uma reversão também de longo prazo da tendência dentro desse ativo. Então, isso combinaria com talvez aí um aumento da volatilidade, a volta dos compradores
para esse ativo. Então, muita atenção também em GBio33. E simetricamente olhando para trás, nós não teríamos topos relevantes aqui dentro desse ativo. Então, me chama bastante atenção aqui a Biotoscana, explicado aí também dentro desse ativo os conceitos de volatilidade. Vamos observar mais um destaque dessa semana e eu vou chamar a atenção de vocês aí para o segmento de frigoríficos. Nós temos a própria Minerva e a BIF, são ativos aí, a Minerva e a Marfrig, que são ativos que se tendem, na verdade, a se beneficiar aí da alta do dólar. Esses ativos fazem, aqui se nós tomarmos umas 2 ou 3 cachaças aqui, poderíamos ver aqui um topo, um ombro, cabeça, ombro, que é um cenário clássico aí de desenho dentro da análise técnica. Então teríamos aqui talvez a formação de um ombro, cabeça, ombro. E isso seria acionado no rompimento dessa região aqui dos R$ 15,78. Tá bem interessante esses dois ativos, tanto a Minerva quanto a Marfrig. Então temos aí um cenário bem interessante dentro desses dois ativos, ambos aí com um possível rompimento, uma oportunidade lá nos seus respectivos rompimentos. Próximo destaque, eu vou falar com vocês aqui da Lojas Americanas, que após subir 1, 2, 3, 4 semanas, essa semana faz também aí um candlezinho de baixa, uma baixa de 1,81%, que está aqui. É um cenário também bem parecido com o que nós falamos algumas semanas atrás, que foi esse candle aqui. O mercado marca essa consolidaçãozinha, rompeu aqui, foi sacana, estopou todo mundo aqui nessa barra vermelha e subiu rompendo, deixando aqui uma boa tendência. Essa semana faz mais um candlezinho aí de baixa, que nós poderíamos interpretar como oportunidade para uma nova posição aqui em Lojas Americanas. E sinceramente, eu não me animo nesse momento a mais uma exposição dentro desse ativo, porque, cara, eu tenho já acho que quatro operações dentro do setor de varejo, então meu risco já está lá no teto dentro desse segmento, então não vou fazer novas operações de empresas dentro do setor de varejo. Olhando, o próximo ativo destaque é a Taurus Armas. Falamos bastante desse ativo aqui, né, galera? Nesse candlezinho aqui que foi marcado. E olhem lá, o mercado simplesmente evoluindo bem, né? Aqui eu falei para vocês que o que me deixava mais desconfortável a montar uma posição era essa região aqui de topo, que nós tínhamos essa nova região aqui em cima, e mais essa aqui. Então tínhamos, na verdade, várias regiões aí de resistência no gráfico, porém o mercado parece não dar muita bola, né? O mercado simplesmente essa semana subindo aí 15% dentro desse ativo, sendo um destaque essa semana e não dando bola para isso. Infelizmente, não fiz esse trade e agora já se foi. Próximo destaque é a Oi. Falamos dela na semana passada. Oi essa semana faz um candle de alta de 4,83%. E aqui o mercado sobe há várias semanas já. Eu esperaria aqui em Oi, galera, o quê? O que nós poderíamos esperar aqui em Oi? 1, 2 semanas de correção para o mercado vir a fazer isso. Então, cara, num ativo cotado a R$1 e sei lá quantos centavos, eu espero uma confirmação do sinal. Eu não vou entrar em qualquer sinal, eu não vou colocar minhas posições em qualquer sinal deixado pelo mercado. Sim, temos talvez um sinal relevante de reversão de tendência em Oi, mas eu quero mais garantias que isso está sendo formado. Então, quero que o mercado mostre alguma força de venda e eu quero que os compradores demonstrem força para romper esse topo aqui no próximo rompimento. Eu quero que o mercado me mostre isso. Eu vou pagar mais caro? Sim, eu vou pagar mais caro. O mercado pode subir até lá os 5, 10 reais. O mercado pode subir até os 5, 10 reais. Mas eu vejo, nesse momento aqui, não temos nenhum ponto de compra dentro de Oi. Não temos nenhum ponto dentro das premissas de análise técnica, de marcação de topos e fundos, de montagem de suportes, montagem de stops, não temos nada disso aqui em Oi. Então, nesse momento, apesar de ser sim um destaque, Oi vem se tornando um destaque, não temos nada a ser feito em Oi nesse momento, mas eu observo com bastante atenção esse ativo. E aí tem muita gente com preconceito, né, galera? Mas a Oi é o ativo horrível, a empresa está falindo. Cara,
vamos olhar o que o gráfico está mostrando para nós. Temos aí o sim mostrando muita força esse ano, uma força bem relevante, passando para cima da média de 50 períodos, mas aí eu vou esperar algum sinal de compra mais claro dentro de Oi. Para uma montagem de posições, seria uma montagem de posição bem pequena, porque é um ativo cotado em R$ 1,60, então abaixo de R$ 5,00 eu tomo muito cuidado com as minhas compras dentro dos ativos. Vamos falar de M Dias agora. M Dias também dá uma pinta de reversão da tendência de longo prazo. Temos essa semana aí um candlezinho vermelho, que até seria aí viável uma montagem de operação aqui dentro desse ponto, mas, cara, também não me anima muito a M Dias agora, também pelo mesmo motivo. Temos aqui topos anteriores que provavelmente serão aí empecilho para uma forte movimentação de alta dentro desse ativo. Terminando aqui os destaques, eu vou falar para vocês de um ativo novo. Eu até fui pesquisar esse ativo aqui, que parece que foi uma alteração de nome, né? Aqui é Celpa, enfim, eu esqueci o nome do ativo, mas aqui tivemos aqui uma alteração de nome. É uma empresa aí do grupo da Equatorial, que é a Equatorial Pará. Então temos aqui esse ativo, um ativo novo, que vem aí desde dezembro do ano passado com seu track record aqui no gráfico. Temos ativo também com bastante força, o que mostraria para a gente aqui uma possível também montagem de operação aqui lá nos R$ 3,65. É um ativo cotado em baixo valor nominal também, então muita atenção, galera, com esse tipo de ativo. Falando aqui dos destaques, eu vou falar de Banco BTG Pactual, que essa semana volta a testar a sua máxima histórica, que está lá na região dos R$ 79,00, R$ 80,00. Essa semana testa aquela região, deixando uma sombra superior bem ampla. E vamos ver como esse ativo se desenrola nas próximas semanas. Seria aqui interessante, como vocês sabem, e eu já falo bastante aqui, seria interessante aqui umas semaninhas aí de contração para um próximo rompimento. Falando aqui de ativos fortes, nós temos também a PetroRio. PetroRio aqui consolidada dentro dessas 4 semanas. Mas aqui o problema de PetroRio aqui é o stop, né? Nós temos aqui um possível stop de 25% para um topo que está lá a 28% de distância. Então não vejo aqui uma relação de risco-retorno bacana em PetroRio. E PetroRio eu já tenho, como eu falei para vocês aqui, operações que eu faço dentro do gráfico diário através das modelagens mais curtas aí de trend follow. Então não é um ativo que eu busco para position dentro da minha estratégia. Nessa semana, galera, nós tivemos como destaque também o Banco Inter, aqui olhando a BID4, né, as ações aí do Banco Inter, que subiram aí cerca de 21%, uma paulada essa semana. E temos aqui também vários ativos, como eu falei na semana passada para vocês, desenhando o famoso retorno à média. Então, depois do mercado precificar muito essa queda, os ativos retornando aqui à média. Então, nesse momento também nada a ser feito dentro de Banco Inter. Essa é minha visão. E para terminar esses ativos, eu quero falar com vocês de VEG, que não está aqui no gráfico, eu não sei porquê, mas eu vou colocar aqui para os amigos ver. E observando o VEG, nós temos o quê? Nós temos a VEG testando novamente o seu topo histórico. E aqui sim me interessa muito essa semana VEG. VEG demonstrando muita força. Nós temos em VEG o toque dessa região dos R$50. O ativo não rompe, vai lá, toca, deixa essa sombrinha que não consegue romper. Nós temos um stop que eu colocaria aqui nos R$42. Um stop relativamente longo, mas respeitando novamente a atual volatilidade do mercado, temos aqui uma oportunidade de compra em VEG dentro do que eu analiso plausível. Então, na semana que vem, provavelmente, eu vou colocar start de compra aqui em VEG no rompimento dessa regiãozinha aqui dos R$51. Me chama bastante atenção, galera, VEG
Eu coloquei aqui para vocês um dos ativos fracos dessa semana. Eu vou falar aqui com vocês agora da Multi. Olha lá, galera, Multi fazendo um zigue-zague descendente. Então temos aqui esse ativo que deu toda a pinta que ia recuperar também, voltar à média, e essa semana faz um zigue-zague descendente. Ativos aí ligados a shopping, consumo físico sofrendo bastante. Olhem aqui a Allianz também deixando um candlezinho de baixa essa semana. A própria Hering, essa semana também deixando um candlezinho bem vendedor. Aqui um papel embolado nessa região aqui dos R$13. A Ser Educacional aqui também deixando um candle bem relevante, uma baixa aí de 9%, uma queda bem forte, mas como eu já expliquei para vocês, nesse momento eu não estou me expondo a operações na ponta vendedora, devido à grande volatilidade, devido aos stops muito caros nesse momento. Eu não vejo uma simetria muito favorável para vendas no mercado atual. Olhando aqui, eu vou falar com vocês agora dos ativos mais líquidos. Rapidamente, vamos falar aqui de Petrobras. Petrobras aqui sem novidades. Notem como curioso que o ativo aqui vem e consolida dentro dessa região que era gap. Então o mercado aqui se consolidando abaixo da média de 50 períodos, dentro de uma tendência de baixa. Setor bancário, galera. Setor bancário essa semana deixando aí um candle vendedor. Temos as ações do Itaú caindo 8% essa semana, uma baita de uma porrada, então ativo aqui encontrando bastante dificuldade para conseguir pelo menos voltar lá à média de 50 períodos. Dentro de Banco do Brasil nós temos já o retorno para teste nessa região aqui que foi consolidação anteriormente. Deixa eu olhar aqui, não está no gráfico, mas deixa eu olhar Bradesco, que era um dos ativos mais fracos dentro do setor bancário. Olhando o Bradesco aqui, nós temos o ativo já dentro dessa região de consolidação novamente. O esperado aqui em Bradesco seria a volta lá para os R$16,86. Deixa eu ver aqui, voltei sem querer para o Ibovespa. Raios, vamos falar de Ambev. Ambev aqui consolidada, vai fazendo seus zigue-zagues dentro da tendência de alta no diário. Então notem aqui que nós temos essa tendencinha de alta sendo marcada em Ambev, mas no semanal nós temos ainda o ativo dentro de uma longa tendência de baixa. Se nós observarmos o mensal, olhem só, galera, nós temos aí Ambev depois de muito tempo operando abaixo da média de 50 períodos, querendo aqui fazer um zigue-zague aqui abaixo da média de 50 períodos. Então continuamos em Ambev com um cenário bem baixista dentro do meu ponto de vista. Temos aqui em Cielo essa semana também deixando um movimento bem relevante, uma queda de 18,77%. Curioso que Cielo foi testar aquela região que nós colocamos aqui, que era fundo anterior rompido, a região dos R$6,23. O papel foi lá, praticamente testou essa região e deixa um candle bem vendedor, então uma possível retomada dentro da tendência de baixa em Cielo. Muita gente apostando aqui que agora a empresa ia voltar lá para os R$10, R$15, e essa semana temos uma possível frustração de todo mundo que apostou na continuidade desse movimento. Olhando Natura aqui, essa semana faz um inside bar, dentro de uma tendência que já é uma tendência de alta. Teríamos aqui espaço sim para uma operação aqui em Natura, mas como eu falei para vocês, é um ativo que eu não gosto de operar. Chegando no final da nossa lista, vamos falar aqui de Vale, galera. Vale, respeitando essa linha que eu desenhei aqui há algumas semanas atrás, Vale vai consolidando aqui em cima dessa região. Nada a ser feito nesse momento. CSN deixando mais um sinal vendedor. Esse sinal foi deixado aqui e acabou deixando todo mundo que apostou na venda aqui com uma operação aí que deixou bem desconfortável, né? Notem, quem apostou na venda aqui foi executado nessa semana, o mercado chegou a subir quase estopar, só que essa semana nós temos aí o mercado deixando outro candle de venda, então, que seria acionado na superação da mínima na próxima semana. Então, atenção a esse sinalzinho aqui deixado em CSN. Deve ser o mesmo cenário que nós temos aqui em Uzi Minas. Olhem aqui o cenário bem baixista também sendo desenhado essa semana
em Usiminas, então temos um candle que testa a média de 50 períodos, deixa um candlezinho verde, mas é um candle com cunho bem vendedor. Toda essa sombra superior aqui entrega isso, que foi feito essa semana um sinal de venda, que também foi executado. Aqui o mercado chega até a estopar quem apostou na venda aqui, e agora convida os interessados a uma nova venda. Falando aqui de Gerdau, a mesma coisa, mas aqui num cenário mais lateral. Então, para apostar na venda aqui nas nossas siderúrgicas, eu apostaria mais aqui num cenário de queda em CCSNA. Deixa um cenário mais plausível para isso. Bom, acabamos o nosso scan do mercado, acabamos aí os ativos observados. Chegamos ao último vídeo semanal desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam aí do nosso like e também de seguir o canal. Também divulguem esse vídeo aí para os amigos, para os grupos de WhatsApp de vocês. Ajudem aí a propagar esse vídeo na internet, aqui no YouTube. Legal, galera? Bom, eu espero que vocês tenham uma ótima semana, muita paz, muita tranquilidade e ótimos trades, ótimos investimentos para todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.